Olá, boa tarde. Meu nome é Marcos Paulo. Eu sou o dono desse canal e eu preciso fazer um vídeo para vocês nesse momento. Algo que Deus colocou no meu coração há muito tempo já, que era para me ter feito. E ao longo desse último ano eu fui juntando material e preparei esse vídeo aqui para vocês. Eu peço que me perdoem porque o meu microfone não está muito bom para que vocês possam ouvir com clareza. Eu sugiro que ouçam no momento quieto, sem muito ruído externo, para que possam entender o que eu vou tentar passar para vocês nesse momento. Eu nasci na Assembleia de Deus, me batizei aos 12 anos de idade, tenho 43 anos e fui acompanhando ao longo dos anos a- o crescimento da igreja. Na época que eu me converti, havia muita perseguição, havia aquela questão de usos e costumes. E nós éramos jovens na época e achávamos que tudo aquilo ali estava errado. Mas hoje eu vejo que aquilo ali era para a nossa preservação, era algo que Deus implantou para a nossa preservação. Infelizmente, as pessoas hoje não voltam para esse assunto de usos e costumes, pois a igreja hoje está mundana, está faltando alguém abrir os olhos, e o que eu tenho visto é, eles até querem fazer algumas igrejas, as que fazem isso estão vazias porque penso eu que seja por questão de clareza e passar a verdade esse assunto de uma maneira com um pouco mais de conhecimento. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, confesso, mas é uma das coisas que Deus me levou. Eu falei, Deus, me ajuda a falar sobre esse assunto. Então, ao longo de um ano, eu venho pesquisando, venho juntando assuntos, venho vendo casos na internet de revelações que Deus falou para algumas irmãs, irmãs que se converteram, que mudaram suas vestes, que largaram maquiagem, pintura, que largaram batom, roupas curtas, coladas, né? Outras que deixaram de cortar seus cabelos, pintar e voltar à santidade. Penso eu que à medida que nós vamos nos aproximando da vinda de Cristo, esse assunto deve ser abordado, esse assunto deve voltar em questão e, principalmente, precisamos voltar, ficar, como a Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se mais, o que está limpo, limpe-se mais. Precisamos voltar às nossas raízes. No livro do Velho Testamento diz assim uma palavra, do Senhor diz ao profeta, é, lembra-te dos caminhos antigos e procure, pergunte aos caminhos antigos. Caminhos antigos. Qual é o bom caminho? E o Senhor diz: andai por ele, e andai por ele. Hoje nós precisamos voltar lá atrás e ver com clareza por que, que nós chegamos a este nível de podridão hoje nas igrejas. De falta de santidade, falta de discernimento. As pessoas hoje vão para a igreja com a roupa que querem, acham que estão louvando ao Senhor, mas na verdade vão para se exibir, vão para se mostrar, vão para mostrar o corpo. Muitas irmãs e irmãos hoje fazem academia e vão lá mostrar apenas o pecado. E por que isso hoje está implantado e por que hoje isso está acontecendo na igreja? Nós temos aqui na tua frente a foto do planeta Terra, né? É uma ilustração, claro, mas vamos pensar o seguinte: quando Deus ele olha o planeta, esse planeta que ele criou com os luminares, desde lá do princípio é, do Éden, Deus ele olha o planeta de uma forma como se fosse isso fosse como se fosse um leque para ele, sabe? Deus ele olha como se fosse mais ou menos esse exemplo aqui. É como se ele abrisse um livro, um rolo, e ele olhasse desde o fim, desde o princípio, desde o início das coisas. Para Deus, ele não existe barreira para ele olhar as coisas. Ele olha da forma. Ele olha cada situação que o homem criou, desde os primeiros passos do homem, a primeira morte, as primeiras vitórias, as primeiras conquistas, quando se voltaram as costas para o Senhor. O livro de Salmos fala sobre isso, quando cada um se ergueu, é, e ele vem acompanhando isso, ele vem acompanhando as primeiras guerras,
cada arma que o ser humano forjou ao longo do tempo, cada conquista, a expansão dos continentes, a expansão, toda a pobreza humana, as doenças, como foram criados, eles vêm acompanhando as guerras, cada ato de liberdade, cada ato de conquista do ser humano, o medo também do ser humano, e o que o homem foi capaz de fazer, destruindo a população, é aquilo que ele criou. Ele olha tudo isso. O que surgiu daí, que foram as revoluções industriais. Nesse último século se avançou muito sobre nessa questão. Ele viu cada monumento que o homem erigiu, que o homem levantou, cada ídolo que o homem criou para si, cada vez que o homem virou as costas para o Senhor. E nós vamos abordar sobre isso. A forma das artes, cada personalidade humana, cada pensador, cada um que entrou com um ato de liberdade, cada pessoa que mostrou o coração bom. E essa é a parte que o Senhor criou. E vamos pegar um tempo. Agora, analise comigo. Nós temos aqui um mapa que conta desde o ano 50 aqui, até o ano 2000, 2010. Mas a cada século o homem foi criando algo. E no último século, que foi a partir de 1900, que as coisas começaram, que nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar a partir de 1900 como foi que o mundo ele deu um avanço assim muito grande. As coisas mudaram muito. Desde 1900 que existem revistas de moda, que existem tendências que foram modificando a mente do ser humano, que foram ditando como a pessoa deveria se vestir. Mas primeiro, vamos analisar como eram como as mulheres e as pessoas se vestiam naquela época. Essas são fotos de 1900, entre fotos de 1890 e fotos de 1910. São essas fotos aqui. Note como são as roupas das pessoas, das famílias naquela época. Vamos tomar por base a cultura americana, a cultura inglesa, porque foram elas que ditaram toda o resto da cultura do mundo. Foram elas que exportaram suas ideias. Tudo bem? Veja aqui famílias negras, pessoas negras, pessoas simples, as mulheres todas cobertas. Essas são também da mesma época, tá? Vamos tentar passar rápido aqui, eu sei que não vou tentar fazer não um vídeo muito longo, mas infelizmente vai ficar um pouquinho. Eu espero que você tenha paciência, tá? Era assim que as mulheres se vestiam nessa época, todas cobertas, saias longas, as mangas das roupas iam até o punho. Olha só. Aqui fazendo esporte, as mulheres praticavam esporte. Claro, eu vou tomar por base também mulheres ricas, porque eram mulheres que influenciavam toda a sociedade. Eram elas que as pessoas se espelhavam, tudo bem? Olha só, essa foto é de 1910. Aqui as mulheres estão se preparando para jogar também, elas estão num campo. Olha as famílias, mulheres desfilando aqui, 1909. Aqui homens também, as roupas deles com mulheres, família, olha só também como são. Preste atenção, aqui um time de basquete. Crianças, jovens, famílias. Percebeu como elas se vestiam? Essas eram mulheres da sociedade, mulheres comuns, que se vestiam decentemente. Vestiam-se todas cobertas. Agora, para você analisar como está a igreja no dia de hoje, você precisa, o pastor da igreja, a missionária, alguém que vai abordar sobre o assunto, precisa entender isso daqui. Porque é isso daqui que vai definir toda a ideia, vai fazer você entender o que está acontecendo hoje na igreja e como Deus ele olha para a sociedade de hoje e vê isso como um pecado. Nós vamos falar, e para falar sobre o pecado eu preciso ir no início das coisas. No início de Gênesis. Aqui está a parte de uma gravura de, eu não sei quem é o artista, tá? Mas é uma gravura que fala sobre o Adão e Eva. Você vê aqui a imagem de Deus com a luz na sua cabeça e os anjos com uma espada
com espada de fogo. Aqui vemos Adão e Eva, eles com as folhas que cozeram para esconder a sua nudez. E aqui está Satanás escondido entre os arbustos. Satanás aqui escondido entre os arbustos. Vamos ler para Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 11. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Esse versículo 11. Deus pergunta para Adão: Quem te mostrou que estavas nu? Eu vi uma leitura essa semana passada que dizia assim: Eles comeram do fruto da árvore, porque a serpente disse que eles seriam igual a Deus se comessem. E o que aconteceu foram que eles perceberam que eram pobres, miseráveis, cegos e nus. Levando esse assunto para a igreja de Laodiceia, no último livro da Bíblia, onde o Senhor diz: aconselho que de mim compre vestes, roupas para te cobrires, compre colírio para os teus olhos, compre de mim ouro refinado no fogo para te enriqueceres, pois és pobre, cego e nu. Falando à igreja de Laodiceia. Vamos pegar esse versículo. Quem te mostrou que estavas nu? A ideia de Satanás é mostrar a vergonha do ser humano. É mostrar a vergonha do ser humano no dia de hoje. Você olha na igreja hoje, as pessoas estão praticamente nuas na igreja. Praticamente nuas e com roupas cada vez mais decotadas, as mulheres, os homens, todos vaidosos também, mostrando cada vez mais seus músculos. Você percebe que os ternos hoje dos homens são cada vez mais colados no corpo, marcando todas as partes do homem. Então, provocando assim a lascívia, o desejo nas pessoas que estão ali querendo ouvir a palavra do Senhor. A moça pega o microfone para cantar e ela está totalmente... a roupa não está condizente com a santidade que ela está cantando na música. Uma coisa não está batendo com a outra. Esse é o plano de Satanás. Mostrar que o ser humano está nu. Mostrar que está nu o ser humano. Deixa eu pegar um exemplo para que você perceba hoje. Olha essa parte aqui. Olha só esse exemplo das saias das mulheres. As primeiras saias batiam abaixo do joelho, depois foram diminuindo. E se você olhar na rua hoje, esses três últimos exemplos são o que acontece. Quando não tem mais para onde subir o decote da saia, eles começaram a diminuir a parte de cima, do umbigo descendo para baixo. E hoje você vê algumas meninas com essas faixinhas aqui. Quem te mostrou que estava nu? Esse era o plano de Satanás. Se você viu hoje como as mulheres se vestiam em 1900, vamos tomar 1900. Tem imagens aqui de antes, de 1890, 1870. Mas vamos pegar 1900. Já existia fotografia naquela época. E já existia também as revistas de moda. Tá? Olhe vamos pegar o exemplo como as mulheres se vestiam, que eram assim, todas cobertas. Elas não mostravam o corpo, ela não mostrava a parte do colo aqui, elas não mostravam os seios. Quem mostrava essa parte do corpo eram outro tipo de mulheres, que eram essas mulheres aqui. Essas mulheres aqui. Elas mostravam outra parte do corpo. Essas são prostitutas. Prostitutas de 1900. Essa é uma prostituta muito famosa. O nome dela é Cora Pearl. Eu vou falar sobre ela já já. Ela teve muito dinheiro na época, pois ela era uma cortesã, uma prostituta de renome. Ela servia príncipes, ela era ousada, servia príncipes, reis. Então ela ficou muito rica por causa disso. Ela também era estilista de moda, a qual das roupas que elas vestiam extravagantes, as madames
haviam vestindo aquelas roupas queriam igual, então ela começou a ditar a moda para a época. Uma prostituta que usava roupas para seduzir, muito famosa na época. Essa mulher, uma revista hoje, revista Exame, diz que as joias que ela tinha na época, hoje valeriam 5 milhões só em joias. Tá? Essa aqui é outra prostituta muito famosa. O nome dela era Mata Hari. Ela foi executada por desconfiarem que ela era espiã alemã, então, espiã russa, na verdade. Então ela foi executada. Mas olhe as roupas que ela vestia na época. Não eram as roupas daquelas moças, senhoras da sociedade. Eram assim, decotadas para seduzir os homens, pois esse era o trabalho dela. Prostituta. Prostituta muito famosa. Existem inúmeras histórias. Essa é outra prostituta também, tá? O nome dela é Mary Laurent, desculpe, Mary Laurent. Ela inspirou um artista muito famoso também, pousava para ele pintar seus quadros. Olha só como ela se porta com a sua roupa. Ela não tem pudor nenhum, ela se mostrava na época, tá? Se essa sendo uma prostituta, vamos ver uma outra parte que eu quero contar para você. Vamos falar da Cora Peele. Olha o que está escrito aqui. Ó. Cora Peele, 1835, nasceu em 1835, morreu em 1886. Foi uma prostituta inglesa que por pura determinação, caráter e charme, transformou-se na cortesã mais cara de Paris, famosa por suas travessuras e ultrajes, como dançar nua em um tapete de orquídeas, ou servindo-se em um prato como se fosse por sobremesa. Seu modo de vida extravagante foi Cora, uma precursora, uma celebridade moderna da época, cujo cada aspecto, palavra e mudança de vestido foi anotado e circulou para o público ofegante. Ela criava tendências, como eu falei, ela criava tendências nas roupas, onde as mulheres copiavam ela. Esse estilo de forma de mostrar os ombros, mostrar a parte dos seios, isso só acontecia em bordéis. Aqui vemos mais prostitutas da época. É só você pesquisar, você vai achar essas fotos dessas moças aqui e vai achar o lugar que elas trabalhavam. Essas eram prostitutas da época. Olha as roupas que elas usam, olha os decotes que elas usam, a forma como se sentam, a forma como se projetam nas fotos. Elas não tinham pudor, entendeu? Olha o tipo de roupas que as moças usam. Preste atenção nessa última aqui, nessa terceira, que está com as costas de trás. Você vai ver depois ela mais à frente. Essas também são prostitutas famosas também. Aqui, uma época, isso aqui em Las Vegas, onde as polícias estão fechando prostíbulos. Note as roupas dessas moças aqui, olhando, como se parecesse como se fosse um short, hoje, que muitos andam na rua. Olha aqui, muitas meninas andam na rua hoje, assim. Aí você pergunta, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o que era pecado há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, ainda é pecado para o Senhor hoje. Hoje a sociedade ela está andando, as mulheres na rua, como se fossem prostitutas. Estão andando com as roupas de prostitutas. A Bíblia condena esse tipo de coisa. A Bíblia condena isso. O livro de Provérbios diz que a prostituta vestiu seus colares, vestiu as suas roupas e saiu à rua à caça, até que encontrou um tolo. Aqui vemos um desenho de um prostíbulo também. Olha, preste atenção hoje como a moda da prostituição do passado tem influenciado hoje a sociedade hoje. Esse, acho que é Corpete o nome disso daqui. Olha só hoje como ganhou a moda hoje. E muitas cantoras evangélicas, muita gente na igreja tem usado esse tipo de coisa. Deus não se agrada disso. Deus não tem se agradado disso. Olha o short que se usava nos cabarés antes. Você vê as meninas hoje com esse tipo de vestimenta.
E essa foto aqui, essa foto com essa moça fumando esse negócio aqui, que hoje é chamado de narguilé, que é moda entre os jovens, é outra prostituta. Essa aqui é uma foto de um prostíbulo. Ela está fumando aqui. E hoje você vê os jovens na rua usando isso. Todas as ideias que Satanás implantou lá, que a sociedade não usava, que as mulheres da sociedade elas não tinham coragem de usar, hoje estão nas ruas. Hoje ganharam, hoje é comum você ver. Olha, essa foto dessas moças, dessas três moças com essas roupas curtas, é uma foto da revista Life, de 1940. Olhe que era verão na Califórnia e essa foi uma explosão da moda na época. Algumas moças começaram a usar esse tipo de coisa. Aqui vemos uma gravura de uma prostituta. Olha o decote com que ela está. E olha o decote dessa prostituta aqui. E olha o decote da mulher que está olhando desconfiada, com o olhar bravo, olhando para o marido. Ela tentando oferecer, vendendo flores aqui, com os seios à mostra. Na verdade, se você for procurar o título prostitutas, você vai ver essa gravura aqui. Então essa moça está com veste de prostituta. Tá? Agora olha aqui a dita moda evangélica. Olha a moda, essa moda dessa prostituta e olha aqui a dita moda evangélica nos dias de hoje. Você vai ver as moças estão usando isso apenas para vender o produto. Preste atenção que no detalhe dessa moça aqui também, chamando atenção para a parte dos seios, é o mesmo da Cora Peel. O mesmo que ela fez aqui nessa imagem dela. O mesmo detalhe que tem aqui chamando atenção para ela. Note que está chamando atenção para o meio dos seios dela. E a imagem continua. Presta atenção nessa imagem aqui. Essa aqui foi... Você for procurar vestido transparente, você procurar em inglês, os primeiros que vão surgir vão ser dessa época, de 1900, 1800. Olha aqui os primeiros vestidos com a chamada transparência. Essa aqui é uma prostituta, no meio também, e essa última também. Todas da mesma época, tá? Todas são da mesma época. Quando você vê uma foto mais ou menos assim cinza, é porque ela foi trabalhada, porque a maioria está toda assim meio amarelada, tá? É que foi trabalhada no computador para ficar desse tom. Essa é a transparência. Perceba que hoje nas igrejas as irmãs têm usado transparência na metade da roupa, nos braços, tecidos assim, todas roupas de prostitutas. E isso ganhou moda, tem ganho as passarelas de Hollywood. Olha aqui uma atriz famosa de Hollywood que também é cantora. Olha a moda, da onde foi tirada isso daqui, de uma prostituta. Olha aqui aberto como ela está usando. Só que hoje é bem mais ousado, porque aqui ela está com um pano branco aqui, ó, no meio. E hoje aqui ela está sem nada. Olha aqui também esse aqui com as costas. Olha como está mais ousado. Aqui ela está, essa prostituta com esse vestido de preto, que não sei se deve ser preto, mas olha aqui atrás como já está bem mais decotado. Olha aqui outras atrizes. Olha aqui uma cantora que se diz cristã, que se diz evangélica, essa Beyoncé. Aqui eu não sei o nome dessa menina ali, mas olha aqui a moda das prostitutas nos dias de hoje. E elas não têm vergonha de usar. E o Senhor é bem claro quanto a isso. Você não pode se vestir como o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como você pode amar a Deus e amar as coisas do mundo também? Uma das coisas que mais tem entrado, que mais é a causa da briga entre os usos e costumes, é que mulher não pode usar calça. Nós temos aqui, essa aqui é uma mulher de presidente americano, uma das primeiras mulheres de presidente americano. Quando eles tomam posse, é feito aqueles quadros pintados. Antes, na Casa Branca, era feito os quadros pintados, tanto do presidente quanto da primeira dama, que é a mulher do presidente. Todas as primeiras damas, elas posaram de vestido. Olha cá. Eu não sei o nome dos presidentes a qual eram esposas, tá? Mas elas posaram de vestido. Tá vendo? Essa aqui, se eu não me engano, é Margaret Thatcher, se eu não me engano. Eu não lembro se é isso.
Aqui é do presidente Kennedy. Também, tá vendo que ela está de vestido? Essa aqui é do. Eu não estou lembrando o nome, mas olha como elas estão de vestido, tá? Essa do Barack Obama. Essa aqui é do Donald Trump, também. Ela está de saia, tá? Na foto. Ela está com essa de blazer, mas está de saia. Agora, essa mulher aqui é a dona Hillary Clinton, quando foi esposa do senhor Clinton. Para você ver o lance da calça, como ele não é tão atual assim, aceito e também aceito em alguns lugares. Ela foi a primeira mulher, primeira dama a posar numa pintura oficial do governo de calça, usando calças, que não podia no governo americano até o ano de 2005, não podia mulher entrar de calça na Casa Branca, mulher tinha que entrar de saia. Isso só mudou quando duas mulheres do Partido Feminista, que eram feministas, assumiram o governo e se tornaram senadoras que fizeram essa lei, essa emenda na lei, para que mulher pudesse entrar de calça. E Dona Hillary Clinton foi uma das precursoras a posar de calça no quadro. Note aqui o espanto dos outros presidentes ao olhar o quadro. Tá bem de olho no quadro, ela tá de calça, gente. E assim, e a esposa aqui, ó, de saia, tá entendendo? Mudando, mudando o conceito da época. Uma das coisas que nós precisamos perceber e precisamos analisar é que quando Deus, como a importância do início das coisas e do motivo pela qual as coisas se iniciam pela rebeldia, se iniciam por uma coisa como revolta da sociedade, como forma de protesto. Isso é errado tanto para a sociedade, tanto para as leis, como é errado diante dos olhos do Senhor. Deuteronômio 22, versículo 5 diz: A mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. A mulher não usará roupa de homem e homem não usará roupa de mulher. Bom, alguns teólogos vão entrar na briga e dizer que naquela época que esse versículo foi dito, e isso era na época da lei, o que definia, todos usavam saias, os homens eles não usavam saia, eles cobriam seu corpo. Não tinha essa definição de saia, não existia definição saia, tá? E nem a definição calça. Eles cobriam seu corpo. E o que diferenciava a roupa de um homem para a roupa da mulher era a cor da roupa e um laço e um cordão que passavam na cintura. Todos cobriam seu corpo, porque uma das coisas de Satanás e a artimanha de Satanás é deixar o ser humano nu, é entrar com revolta, entrar com a revolução, é fazer ele se voltar contra Deus, é fazer com que o ser humano se volte contra a palavra do Senhor, contra a palavra de Deus, vai de contra a palavra, porque indo de contra a palavra ele tem brecha para entrar ali, para entrar e para bagunçar a vida do ser humano. E o início da calça é um início de protesto, o início de uma feminista protestando contra um governo, e isso é muito mal aos olhos do Senhor. Creio que se fosse o contrário, isso talvez nem fosse mal hoje, assim, mas como as coisas começaram. A Bíblia é bem clara, a mulher não deve pôr. A Bíblia é bem clara, a mulher não deve usar roupas de homem, versículo Deuteronômio 22. E Deuteronômio é o livro que os líderes deveriam ler ao povo de 7 em 7 anos, relembrando a lei do Senhor. Cada chefe de tribo deveria contar para os pais, para os líderes e para os seus filhos, relembrando a lei do Senhor. Deuteronômio 22 diz: a mulher não usará roupa de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Vamos falar, se você pesquisar na internet, a primeira mulher a colocar calça,
ao vestir calça, você vai descobrir essa mulher aqui. O nome dela é Luísa Capetilho. Essa mulher, olha as fotos da época, essas são as fotos da época. Essa mulher é uma feminista, ela brigava pelos seus direitos, ela brigava pelos direitos dos trabalhadores, ela tinha uma plantação de cigarro e trabalhou nessa plantação até que ela comprou a plantação de cigarro. Então ela saiu, ela queria que as mulheres tivessem mais direito. E olha essa foto do meio, aqui ela de vestido, uma escrivaninha, e aqui ela no meio vestindo um terno, uma roupa de homem. Ela está com um terno. Esse terno não é feminino. Esse terno é um terno de um homem. Olha aqui de novo ela, a foto do lado. Ela com a gravata também, de um terno e uma gravata. Essa mulher, no dia que ela saiu assim, vestida na rua, se não me engano, ela é do. Eu creio que ela seja do Chile, mas pesquise aí, Luísa Capetilho. Você vai ver essa mulher. No dia que ela saiu assim na rua, os homens e a polícia pegaram ela e prenderam ela. Ela ficou presa durante, acho que 20 dias, um negócio assim, pagou multa e saiu. Com, com, com a promessa de não fazer mais isso. Mas ela é considerada a primeira mulher a pôr uma calça. E ela fez isso em sinal de protesto. Ela fez isso para ir contra o governo. Ela fez isso voltando contra a sociedade, querendo mudar uma sociedade, exigindo o direito das mulheres. E na época as mulheres eram submissas aos homens, mais como são hoje. E isso hoje não está muito definido. O que é submissão? Mas olhe essa foto, olha aqui a data aqui embaixo, ó, 1901, essa foto de 1901. Eles já brincavam sobre isso. O homem está lavando roupas e a mulher está ali em posição, assumindo a posição masculina, com um cigarro na mão, acendendo um cigarro, de calça, em cima de uma cadeira. Tá? Onde elas realmente começaram a usar roupas de homem, houve um início, que foi na parte da Segunda Guerra. Os homens estavam em guerra. E as fábricas das armas, as fábricas de balas, de uniformes dos soldados, como todos os homens estavam nas guerras, essas fábricas onde os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa, essas fábricas pararam. Então as mulheres assumiram, foi dito uma ordem, e as mulheres assumiram os lugares dos seus maridos nas fábricas para movimentar, para não deixar que o país parasse. E a partir daí, olha só o que aconteceu. A partir da parte da guerra, olha só o que aconteceu. As mulheres, note nessa foto que elas estão usando de vestido. Estão usando as roupas que elas trabalhavam, que elas usavam casualmente, usavam em casa. E começaram a sujar suas próprias roupas. Então, não sei quem começou isso, se foi os chefes das fábricas, disseram, por que vocês não usam os uniformes dos seus maridos? Os macacões dos seus maridos que estão ali pendurados. Então elas começaram a usar as roupas dos maridos, para que não sujassem as suas roupas. Olha só, essa foto aqui, você vê muito bem isso, que não é mentira. Olha como o número é bem maior do que o que elas estão vestindo. Olha aqui a dobra da calça, bem maior dobrada, porque eram dos maridos delas, não delas, tá? Elas começaram a usar, olha aqui essa aqui também, bem arrastando no chão, bem folgadas as roupas, porque eram dos maridos. As mulheres assumiram as fábricas. Assumiram também no exército. Vejam que essas roupas não são próprias para as mulheres, porque mulher não deveria usar roupa de homem, porque mulher não usava calça, mulher não usava roupa de homem. Até esse casaco não é um casaco feminino, é um casaco de homem. Olha só essas mulheres trabalhando na metalurgia, todas com as roupas dos seus maridos. Até que depois, quando acabou a guerra, elas começaram a usar as suas calças. E as calças e os macacões acabaram virando jardineiras. Jardineiras, para quem trabalhava não sabiam o que fazer com elas. E como nós conhecemos mulher, começaram a ajustar o modelo para si, para ajustar no seu corpo, ter um caimento melhor. E daí elas começaram a criar as tendências das calças femininas. Mas olha como começou o início. Elas começaram usando roupas de homens. Começaram usando as roupas dos homens. Foi a roupa dos homens que elas começaram. Estão desde o início errado. Começaram errado. Como isso
pode chegado hoje no momento que está dando certo. Preste atenção como o plano de Satanás ele é ardiloso. O plano dele é mostrar que a mulher, o homem e a mulher mostrem cada vez mais o seu corpo. Começou folgado, aí foi se ajustando. Ótimo, agora está certo uma calça feita para uma mulher, nas medidas corretas. Nessa foto ainda está folgada, na do lado já está mais justa. Mas olha só o plano ardiloso, cada vez menor. Perceba hoje, vá hoje você numa loja comprar uma calça de mulher, uma calça jeans, e veja se você acha uma calça folgada hoje. Vai lá ver se você acha a calça folgada. Você já vê de cara os manequins na frente da loja com aquelas calças cada vez mais apertadas, com desenho para cada vez mais levantar o bumbum da mulher, valorizar as curvas da mulher, jeans todos rasgados, que esse é um outro assunto. Um outro assunto, jeans rasgado tem um significado terrível, terrível jeans rasgado. O diabo está brincando com as mulheres, está brincando com a igreja, e isso infelizmente entrou nas igrejas. Isso foi entrando nas igrejas. Olha só a evolução. Aqui vemos uma calça, essa primeira foto é dos anos 50, aqui já os anos 70. Olhe como já estavam tanto a roupa das moças. Aqui são atrizes, se não me engano, essa aqui é uma atriz. A roupa da moça já com aquele mesmo decote de prostituta, com a roupa toda colada no corpo. E aqui, como está no dia de hoje, as roupas de academia, de mulheres que você vê aí normalmente andando na rua. Essa moça, nenhuma dessas três aqui, dessas últimas fotos, andariam na rua na época de 1900, pois a sociedade não aceitava. Essas são roupas de hoje. Essa aqui é uma mulher, uma das primeiras mulheres a usar, também considerado usando calça. Ela era aviadora. Ela foi uma das primeiras mulheres. Ela foi a primeira mulher a cruzar o Atlântico. A cruzar o Atlântico e num monomotor. Note a roupa dessa mulher. Se não são roupas de protesto. Aqui um quadro de uma amazona que dizem que também as amazonas usavam isso. E aqui mais uma vez as mulheres nas fábricas. Outra mulher usando calça, usando na verdade roupa de homem. Roupa de homem. O nome dela era Jane Calamidade, tá? Que era defensora. Não sei se era bandida, o que ela era, mas é uma matadora também, tá? Essa aqui é uma mulher, Marlene Dietrich também, atriz famosa de Hollywood. Ela diz que comprava as roupas dela em loja de homens em 1950. Então, essa parte ela é muito importante. Você precisa analisar como as coisas começaram. As coisas começaram errado, indo de contra a palavra do Senhor. Indo contra a palavra do Senhor. E até 2005, mulheres não poderiam entrar de calça no Congresso americano. Não poderiam entrar de calça na, na Casa Branca. E só que nessa época já nas igrejas já entravam. Já entravam nas igrejas. Por que não pode entrar num governo, diante de um governo, diante dos governantes, onde lá trabalham políticos, e dentro da igreja pode? Preste atenção numa das coisas que foi uma das principais coisas que criaram tendências na época, que criaram as tendências, foram as revistas. As revistas na época, e essa revista aqui é de 1919, revista Vogue, 1919, foram a principal modeladora da sociedade. As mulheres não tinha na época não se tinha televisão ainda, mas as pessoas, o que elas tinham era o que saía na mídia, eram os artistas. Olha essa banca de jornal, essa foto dessa banca. Se não me engano, essa foto aqui é de 1930. Mas olha as capas, provocando a tendência. Olha as mulheres bonitas, com batom, com maquiagem, criando a tendência da época. Eu percebi uma coisa estudando. Essa foto é uma revista de 1921. Eu percebi uma coisa estudando sobre isso. Que, por exemplo, essa foto aqui, em 1921,
Na época, ninguém tinha coragem de sair assim na rua. Na época de sair de assim ou de usar. Ou ela não, essa moda ainda ela não tinha ganho as ruas ainda. Ela só tomava as ruas 10 anos depois. Cada vez que saía-se uma revista de moda com alguém na capa, ela estava, na verdade, criando uma tendência. E essa tendência, ela ia aparecer nas ruas 10 anos depois. Vamos analisar isso futuramente. Veja, olha aqui, essa roupa que essa moça está usando na revista. Então as pessoas já começaram a usar isso nas ruas. Usar esse modelo de que via as revistas de moda. As revistas de moda, a moda em si, ela é uma grande incentivadora da transformação de uma sociedade. E falava-se sobre tudo. Falava-se sobre as lingeries, sobre meia calça. Na época, isso é em 1927, hein, já se falava em meia calça para as mulheres. Tá? Aqui uma prostituta lendo. Essa não é uma moça como ela, é uma prostituta. Está lendo um jornal na época que foi uma das primeiras revistas. Aqui, mulheres em fotos mostrando as suas meias calças. Aqui, novamente, prostitutas, lendo os jornais da época. Aqui, os anúncios dos jornais, anunciando, tanto mostrando as moças já com cabelos cortados, maquiadas e com esse tipo de lingerie da época. E aqui a preocupação dos homens. Mais um homem lavando roupa enquanto a mulher está lendo revista, porque era assim que as coisas estavam acontecendo. Preste atenção aqui atrás, aqui eu tenho um quadro de duas moças em uma casa de banho. Essa aqui é uma casa de banho de praia, tá? Eu vou falar isso mais na frente. Mas isso estava mudando, entrando na mente das mulheres. E o que nós temos hoje? O que nós temos hoje que está moldando a mente das mulheres? Aliás, a mente de toda uma sociedade. O plano de Satanás, primeiro, é modificar a roupa das mulheres. Note que as fotos, que cada vez que vai passando, as roupas vão se modernizando mais e ficando cada vez mais curtas. Mas o plano de Satanás é mostrar ao Deus, ao ser humano, é mostrar para Deus, olha o teu filho está nu. Fui eu que mostrei que o teu filho está nu. Quando Deus perguntou assim, quem te mostrou que estava nu? Aposto que Satanás deve ter dado uma gargalhada. Fui eu que mostrei que estava nu. E tem feito isso durante as igrejas, dia após dia, culto após culto. Olha lá, eles estão nus. E Deus olha, quem te mostrou que estavas nu? Foi Satanás que mostrou. E Deus olha assim, olha meu filho nu, cantando, está nua, com roupa de prostituta, vestindo com roupa que foi de prostituta de 100 anos atrás. E por que não é de prostituta? Eu acho que Deus não muda, não olha isso. Se na época a sociedade não aceitava, por que ia aceitar isso hoje? Essa é uma foto de 1940. Chegaram as primeiras meias de nylon que as revistas anunciavam nas lojas. E as moças foram correndo, fizeram filas de quilômetros para as moças vestirem as meias calças. E olha essa foto aqui, a moça vestindo no meio da rua, colocando a sua meia calça. No meio da rua, tanto como era a euforia da época. E as revistas começaram a falar das tendências, roupas com cortes mais modernos, mais acinturadas. Note também como elas criavam, como elas ditavam a tendência de penteados de cabelo diferente, a tendência de maquiagem, de batom. E essa cena é a cena de hoje. É só trocar essas revistas que essas mulheres estão usando por celulares hoje. Todas hoje estão vendo internet, Facebook, Instagram, todos os que os outros postam, elas estão querendo ver também, copiando a tendência. Você não vê gente lendo Bíblia, você não vê dentro da igreja as pessoas com Bíblia na mão. O que se via antes, a Bíblia diz que nada é novo, tudo se copia. Nada novo debaixo dos céus, é o que diz o livro de Provérbios, eu não lembro qual é o versículo, mas ele diz isso, o que foi, já é,
O que foi hoje já existiu. E assim o mundo ele vai se copiando, se copiando, se copiando. E o ser humano cada vez mais cometendo os mesmos erros. Note que elas estão olhando um jornal e note a roupa das moças já atrás, já mostrando já todas elas maquiadas. O que elas viam nas revistas agora estão no cabelo delas. Elas viam, perceba que é em desenho, hein? Ilustrações, que elas viam em ilustrações, hoje já começaram a criar-se tendências. Olha aqui, uma ilustração, um desenho. E esses desenhos já começaram depois a virar em corte normal mesmo de cabelo das mulheres. E elas começaram a fazer, todas encheram salões de beleza e começaram a fazer e copiar aquilo que viam nas revistas. O ser humano é assim. Ele vê uma coisa, olha aqui, ilustrações de tinta de cabelo. Essa aqui é uma propaganda de uma revista de tintas de cabelo. Você vê aqui várias cores. Hoje continuamos a mesma coisa. Aqui já entrou a revista a cores já, onde elas puderam ver melhor as suas formas. E começaram a entender tendências cada vez mais ousadas. O que não se aceitava na época, como eu disse para você, 10 anos depois já era normal nas ruas. Você vai perceber que essas roupas que essas moças estão usando, ela saíram das revistas e tomaram conta das ruas 10 anos depois. O que a sociedade não aceitava de primeira visão, 10 anos depois estavam atingindo as ruas. O que saiu das ruas, o que começou a surgir nas ruas e que a igreja do Senhor não a aceitava, 10 anos depois estava normal dentro da igreja. E é por isso que hoje você vê as coisas acontecendo. Porque o que saiu das ruas, a igreja não aceitava de primeiro, mas logo, ao passar do tempo, você via isso dentro da igreja. Olha aí essa moda aqui. Se você tirar essa roupa dessa moça aqui, por exemplo, essa que está com laço azul, e colocar aqui uma saia, e colocar ela num culto cantando louvor, você vai achar coisa linda. Que blusa linda sua. Tanto as três aqui você vai falar isso. E tirar aqui uma calça, ou até mesmo essa aqui no meio com essa roupa aqui, hoje seria normal. Mas não é normal aos olhos do Senhor. Aos olhos de Deus, isso não é normal. Você não pode aceitar isso. Infelizmente, a moda não só atingiu as mulheres, mas como os homens também. E hoje você vê muita gente vaidosa hoje na igreja. Você vê os homens hoje se depilando, hoje homem pintando a barba, hoje homem fazendo a sobrancelha, o homem quer aparecer hoje bonito na igreja. Não é para louvar o Senhor, não é para agradar o Senhor. É para se mostrar, para mostrar a si mesmo. Tendências, tendências. E ao passar do tempo, as coisas foram mudando. A manga que batia no pulso da mulher foi elas mesmas foram se revoltando. Essa é uma atriz que criou muita tendência, muito. Ela foi um ícone da época. E note nessa foto aqui, nesse filme, se não me engano é a princesa e o plebeu. Ela tá com o cabelo solto no começo, ela não tá com esse laço aqui no pescoço. A blusa no começo do filme tá fechada até ao pescoço. E essa manga aqui no filme, essa manga ela vem até aqui o pulso. E ela vai subindo, um momento de revolta, porque ela sai do reino e ela quer conhecer o mundo. E ela faz isso, ela se maqueia, ela vai num cabeleireiro, ele corta o cabelo dela inteirinho, um cabelo que batia na cintura. É o resultado daquilo que Satanás fez com a igreja. Ele arrancou o cabelo das irmãs. Arrancou o cabelo das irmãs. Encurtou as roupas da igreja. E hoje você vê essas pessoas. Hoje não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver cabelo. Engraçado. Preste atenção sobre o cabelo da mulher. Preste atenção sobre o cabelo da mulher. Vamos falar sobre o cabelo feminino. Na época que eu aceitei Jesus Cristo, cabelo da mulher era um momento de santidade. Dizia-se que o cabelo era o véu da mulher, que a mulher, algumas igrejas, como a Congregação Cristã do Brasil, as mulheres não oram ao Senhor com a cabeça descoberta, elas colocam o véu na cabeça. Minha avó era assim, e eu acompanhava ela na Congregação Cristã do Brasil. E ela cobria aquele véu, e toda vez que ela orava, até dentro de casa mesmo, ela cobria o véu com a cabeça e orava. A Assembleia dizia que o véu da mulher era aquilo que agradava ao Senhor, e que o cabelo da mulher era o seu véu, e por isso que não podia tosquiar, não podia cortar o cabelo. Tosquiar é cortar o cabelo, é arrancar um pedaço, é isso que significa no texto original.
é cortar o cabelo. Mas note que como a vaidade das meninas, como essa moça aqui, isso que quis dizer, como a vaidade dela, como ela cortou o cabelo. Nesse filme ela corta o cabelo bonito, comprido que ela tinha. Mostra a cena dele cortando o cabelo dela. O diabo, assim mesmo também, cortou o cabelo das mulheres, falando: isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem importância nenhuma, isso não vai te impedir de chegar ao céu. Deus está interessado com o seu coração, me desculpe. Deus está interessado com o seu coração. Deus não quer saber de cabelo, de roupa, nada disso. Mentira de Satanás. Sabe por que é mentira? Porque você vai ver hoje no Rio de Janeiro os grupos de funk, aqueles grupos daquelas moças dançando funk, gaiola não sei do que. Essa Anitta, aquele famoso lá, porque a gente sabe porque está na mídia, esse Pablo aí, essa tal de Ludmilla, olha o tamanho do cabelo deles, se não bate na cintura. Engraçado que no mundo, para você cantar funk, o teu cabelo tem que ser comprido, liso, bonito. Olha os travestis que fazem programa em São Paulo, na Augusta, ali no centro de São Paulo. Olhe qualquer lugar de prostituição, se eles não estão com aplique no cabelo, cabelo comprido, longo, batendo na cintura. É peruca que eles estão usando. Mas de onde veio esse cabelo? Saiu do cabelo das crentes, saiu da cabeça de muita cristã. Gente que cortou o cabelo, na igreja ele não tem valor, mas tem valor do lado de fora. Tem um texto na Bíblia que diz assim: nada vale, diz o comprador, nada vale, diz o comprador, até que ele compra e aquilo ali vale muito dinheiro e você não consegue resgatar depois. Foi assim que ele falou na igreja. Ele disse: olha, irmã, você do cabelo comprido aí, nada vale seu cabelo comprido, porque isso não vai te fazer levar para o céu. Nada vale, nada vale. E quando a irmã cortou o cabelo, vá ver quanto vale um maço de cabelo no mundo. Se você quiser comprar, existem lojas que vendem cabelo na rua, existem lojas que vendem cabelo em shopping, e esses cabelos valem muito, porque existe a prostituição, toda a prostituição, e todos esses grupos de funk trabalham com aqueles cabelos que um dia pertenceu aos cristãos. Nada vale, diz o comprador. Pense a respeito. Pense a respeito. Isso, as pessoas começaram a ver a tendência através da TV. O que saiu das revistas passou a ver televisão. Então o mundo se voltou para a TV. Saíram das revistas. E a ideia sempre é tirar a atenção. Tirar a atenção da palavra do Senhor. Tirar a atenção do ser humano. Tirar a atenção da Bíblia, da santidade ao Senhor e fazer você ficar distraído. Enquanto isso, Satanás está levando almas, brincando com almas. Cada vez mais os jovens foram ligados a isso. E nós no Brasil, a igreja começou, a Assembleia de Deus foi criada aqui em 1911. Havia aquela santidade ainda na igreja, nas vestes, no vestir, no cabelo. Até que eu lembro que na época os pastores pregavam contra a televisão. Nós como crianças achávamos ruim porque tinha muito desenho. Só que isso nós não sabíamos hoje. Hoje eu sei que ele estava querendo nos preservar. Só que eles não sabiam como dizer, então falava, estava proibido, então disciplinava quem assistisse. Mas a verdade, eles estavam certos. Estavam certos porque isso foi nos criando tendência. Aqui tem um grupo de jovens tomando Guaraná. Essas propagandas de Guaraná saíram das revistas, saíram dos jornais. Olhe a moça sentada aqui, olhando um jornal na mão, só que isso não dá mais atenção para ela, porque a atenção dela já está voltada para a TV. Olha aqui ela com o jornal na mão, só que a atenção já está voltada para a TV. Aquilo ali já ficou mais interessante. E hoje, o que está acontecendo? Hoje nós saímos das televisões e estamos voltando a nossa atenção para um celular, para uma propaganda de celular, para o Instagram, para o Facebook. O que era da sua casa hoje voltou-se para isso. Deus está... E preste atenção como isso foi mudando a postura do ser humano. Os irmãos dizem assim: irmão, as irmãs da igreja dizem assim: um batonzinho não vale nada, um batonzinho não tem nada a ver, isso não tem importância, uma maquiagem não tem importância. Mas quem estava fazendo a propaganda? Essa moça, essa atriz, ela era cristã? Ela louvava ao Senhor? Ela usava esses lábios para pregar a palavra de Deus?
Quem era que estava criando a tendência? As pessoas foram buscar as coisas do mundo, deixaram as pessoas que se converteram ao Senhor, que tinham problemas, que usavam as coisas do mundo, deixaram ela dentro da igreja com o pretexto de não perder aquela alma. E isso acabou influenciando as santas irmãs que estavam dentro da igreja. Revistas de moda cada vez mais foram criando as tendências, criando a tendência dos homens também, modificando o comportamento do masculino. O que eles não falam, o que eles não dizem, é que a mesma tendência, a mesma influência que as revistas tiveram em relação a todo o comportamento das mulheres, ao corte de cabelo, às maquiagens, ao corte de cabelo masculino. Deixa eu voltar aqui ao corte de cabelo masculino, aos cortes de cabelo que foram criados. Essas propagandas saíram dos filmes, na televisão, saíram das revistas. Olha aqui saía em capa de jornais, vários cortes que tiveram, falando nada vale o seu cabelo, nada vale na igreja, mostrando as fotos, os diversos cortes, mulheres bonitas, mulheres ousadas, e isso foi influenciando toda uma sociedade. Deus não se agrada disso. O cabelo da mulher é o seu véu, e isso foi feito para louvar ao Senhor. Por que há tanto valor nisso? Num mundo que não glorifica a Deus. Por que tanto valor num mundo que não glorifica o Senhor? Isso é plano de Satanás, mostrando para Deus, olha aí, os teus filhos estão nus, e eu também faço o que eu quero com eles, eu mudo a tendência deles. Aquilo que Deus quis fazer, que Deus fez com o plano que ele tinha para o homem, Satanás colocando o seu dedo para influenciar para o mal. Abra os olhos, igreja, abra os olhos. As revistas, que também, a mesma revista que influenciava os homens, a tendência das roupas, que fizeram com que as mulheres usassem calça, que mudaram seu comportamento, também fizeram com que as mulheres começassem a fumar, pois vendiam cigarro para as mulheres. Começou a aparecer propaganda de mulheres fumando, a princípio prostitutas. Mulheres ingênuas, olha aqui na Segunda Guerra, em cima de um canhão, e 2 soldados fazendo elas fumarem, jovens. Mulheres começaram a beber essa foto aqui não é refrigerante. Essa foto aqui é uma foto de uma marca de cerveja. As mulheres começaram a beber cerveja. Note que elas estão com as roupas ainda, compridas ainda. Aqui é 1920, mas também tomando cerveja. E começaram as cenas nos filmes, as mulheres fumando, e se via a cena linda, a cena bonita, uma mulher bonita, um homem charmoso para a época, mas ensinando uma mulher a fumar. E começaram a fumar e a beber, e começaram a se embriagar as mulheres. Olha aqui, esse aqui é um bar, um prostíbulo, e note, algumas mulheres estão vestidas como homens, e todas bebendo uísque. E foram criando gerações, aqui já é nos anos 70. Essa foto, as primeiras, se não me engano, essa aqui são as primeiras mulheres que apareceram fumando em propaganda. Já estão velhas já. Essa é um filme muito famoso na época, Gilda. Uma mulher que hoje é praticamente um filme pornográfico, pois essa mulher ficava praticamente nua, toda sensual, mostrando. Essa foto me lembra um demônio. Eu não vou falar o nome não, mas você já deve saber qual que é. Tá? Essa foto me lembra um demônio, que é uma pombagira. Olha só como ela anda, bebendo e fumando. Aqui mulheres, aparentemente mulheres donas de casa, bebendo. Aqui uma garrafa de 7-Up, que é um refrigerante, mas o título dessa revista são mulheres que perderam a consciência bebendo uísque. Elas estão bebendo uísque russo. Olha as propagandas que apareciam nas revistas sobre mulheres fumando cigarro. Então, as revistas na época, elas foram grandes influenciadoras de uma sociedade. Tanto da mudança nesse último século, as roupas das mulheres, como o comportamento feminino. O que há de certo nisso?
que tem de certo nisso? Será que a pessoa não consegue ver, é ingênua o bastante para falar que isso está errado? Que isso está certo? Aqui são prostitutas. Todas prostitutas. Todas no bar bebendo e fumando. Um cartaz aparentemente bem fotografado. Mas olha só, um senhor já idoso ensinando uma jovenzinha a fumar cigarro. E aqui mulheres bebendo cerveja, se embriagando junto com os homens. Uma senhora de idade também, olha aí. Tá? Isso é o resultado das revistas das épocas. Isso é o resultado das propagandas. Eu quero falar sobre outra coisa muito polêmica aqui, tá? Que é isso daqui. No começo, as mulheres usavam assim, como essas são as fotos de 1900 que eu mostrei desde o início. O que ficou muito tempo e que era um clássico era essa roupa aqui que as mulheres estão usando, com a manga da roupa aqui, ó, após o cotovelo. Em seguida, aqui tem uma moça já com a manga dobrada aqui atrás. Mas note que as saias, elas não são cristãs. Note que as saias são abaixo do joelho e elas são maquiadas e com o mesmo cabelo de revista. Aqui uma dona de casa americana. Aqui uma outra senhora dona de casa americana. Olha também a roupa dela. Essa foto é da época, tá? Ela não é nova, não. E a dona Audrey Hepburn também ali dobrando suas mangas. Sabe o que aconteceu com isso daqui? Eu vou explicar para você o que aconteceu. À medida que o tempo foi passando, as mangas, as blusas começaram a diminuir. E surgiram então os vestidos. E os vestidos foram diminuindo também. E foram tomando lá no ombro. A semelhança das meia calça das mulheres, que começaram a usar meia calça, nós vamos entrar nesse tema aqui, que é o tema da depilação. A depilação feminina. A Bíblia diz que a mulher deve esconder as suas vergonhas. O que é vergonha hoje para a mulher? Ir para uma mulher hoje à igreja? A maioria vai com a blusinha de alcinha para a igreja. O que seria vergonha para a mulher hoje? Ir com o braço peludo. Muita gente critica a igreja de Deus é Amor, mas eles estão certos. As mulheres da Deus é Amor que não raspam as suas pernas, que não se depilam, que não se depilam, que não depilam as axilas, elas estão certas. Elas estão certas. Infelizmente, elas estão certas. Porque o plano de Satanás é mostrar que o ser humano está nu. O plano dele é esse. Então elas começaram a diminuir as mangas das blusas. E sabe o que aconteceu? Começou a aparecer a nudez. A nudez do corpo de cada um delas. A medida era assim. E foi diminuindo. Hoje ainda temos essas roupas. Hoje ainda temos esse tipo de roupa. Mas as coisas foram diminuindo. E caímos nessa fase aqui. Tá vendo essa foto? Essa é uma foto de 1905, por aí. É uma foto da revista Life. Aqui está uma prostituta, porque ela está com... Você identifica pelo corte de cabelo dela, que é aquele corte de cabelo de cabaré. Nós temos aqui uma prostituta. E este homem, que é um barbeiro, essa é uma propaganda de navalha, uma navalha que foi criada para a época. Dizem que era navalha para a mulher. Mas essa mulher está raspando a sua axila. Sabe por quê? Porque no prostíbulo da época existem fotos na internet de senhores de idade, velhos, aqueles velhos barbudos de cabelo branco, com criancinhas, com meninas de 7, 8 anos, porque essas meninas eram órfãs da guerra, de pais que morreram por causa de doença, da peste negra. Essas meninas, essas criancinhas que moravam na rua, existem fotos de várias menininhas na época da rua. E o título diz assim, as meninas dormindo na calçada, o título diz assim que aquela ali era uma prostituta, porque os homens pegavam aquelas criancinhas e faziam sexo com ela. E quando chegavam no prostíbulo, uma moça, para dizer que ela era novinha também, ela também se depilava, porque uma criança não tem pelo no corpo, uma criança não tem pelo nas axilas, uma criança não tem pelo nas partes íntimas. Então as prostitutas também se depilavam e se raspavam o corpo do pelo dos seus corpos, para dizer para aquele cliente ali, olha, eu também sou novinho, eu também sou nova, vem, me escolhe a mim.
E com isso, ela conseguia fazer o seu programa. Você vai ver muitas fotos preta e branca de prostitutas com as axilas raspadas. Mas isso era só no bordel, porque na sociedade ainda, aquelas mulheres lá que se cobriam todas, elas mantinham a sua integridade ainda. Elas ainda conseguiam manter sua integridade. Essa é uma foto de um filme. Aqui está uma foto de uma prostituta do início. Uma foto de uma prostituta do ano de 1900. São duas imagens diferentes aqui. Essa moça aqui é uma atriz do filme Os Pássaros. Note ela sendo atriz, porque essa cena é uma cena que os pássaros vêm fazendo todo aquele barulho. E olha os braços dela como é que tá, se não estão peludos. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, as roupas elas foram diminuindo de tamanho, foram diminuindo aqui de tamanho, até mostrar que é a parte do ombro. E quando mostraram a parte do ombro, fizeram o quê? Não fizeram nada, porque elas já tinham isso daí e não sabiam o que fazer. Elas não sabiam o que fazer. É mentirosa. Essa aqui é uma artista, eu não estou lembrado o nome dela, tá? Agora vamos para essa moça, essa atriz aqui. Essa é também conhecida como Sofia Loren, uma atriz italiana que fez muitos filmes, muito sucesso na época, nos anos 40 e anos 50. Essa mulher foi um símbolo sexual, também com vestes de prostituta. Olha essa primeira cena dela. Mas os filmes que ela fazia e as fotos que ela fazia para as revistas dela, ela tinha as axilas peludas. É errado. Olha como nós chegamos. Se você for olhar para trás hoje, as mulheres começaram só apenas se depilar, geral, todas que criou há poucos anos atrás. Há 70 anos atrás, as mulheres, eu lembro da minha mãe, lembro das minhas tias, que usavam, foi a época, moda de camisa regata no verão, elas tinham cabelo nas axilas. Foi a partir dos anos que foram surgindo, a partir dos anos em 90, sabe, final dos anos 80, início dos anos 90, que as mulheres começaram a usar mais vestidos e mais roupa que mostravam os ombros, mais blusa de alça, que elas começaram a esse cuidado de se depilar. Mas ninguém ficava julgando uma mulher se ela tinha cabelo ou não nas axilas. Hoje o pessoal diz, ai que nojo, e a higiene? Ué, mas nós estamos falando de o ser humano está na Terra há, há 8.000 anos. 8.000 anos que o ser humano está na Terra. De Jesus para cá temos 2.000 e poucos anos apenas. Só há 50 anos, 50, 70 anos, que a população agora achou que deve raspar, que é errado, que é nojo, como se dissesse, Deus, a tua criação está errada, Senhor. Se revoltando contra o Senhor, se voltaram contra Deus, dizendo, para que isso aqui debaixo dos meus braços? Para que esse cabelo debaixo dos meus braços? Essa aqui é outra atriz também, Barbara Streisand. Olha na época, a foto dela na época, também ela não raspava os braços. Aqui mais uma vez, Sofia Loren. Tá chique, tá de batom, tá maquiada, e olha os braços delas ali. Ela não tinha problema nenhum com isso. E ninguém na sociedade julgava ela. A sociedade não julgava, não dizia, ai, tá parecendo uma macaca, tá parecendo que é um nojo. Ninguém dizia a ela, os homens queriam ficar perto dela. E isso era comum, gente. Isso é anos 40, anos 50, isso era comum para a época. Ela está de vestido, mas né, os criadores da moda começaram a falar que isso era errado, que deviam tirar. Mas olha ela aqui, bonita. Hoje, claro, com essa roupa aqui parece normal, mas foi um símbolo sexual. Um símbolo sexual que mostrando a sua nudez. A Bíblia diz que isso são as vergonhas da sua nudez. Hoje ninguém vai para a igreja hoje com os braços assim e levantar a mão para reger um coral para dar glória a Deus desse jeito. Por quê? Porque tem vergonha. Mas o que a Bíblia diz não esta é a vergonha da sua nudez. Você deve esconder. Você deve esconder isso. Hoje, infelizmente hoje, a parte de algumas mulheres, elas estão se mantendo dessa forma e entendem que nasceram assim, que isso não é problema, e tentam voltar a essa mesma época, essa mesma fase, e hoje são taxadas de feministas, são taxadas de todo tipo de coisa. Mas claro, isso não era para ser mostrado, gente. Isso não era para ser mostrado. Isso não é para você ficar brincando com essas coisas.
Porque as mulheres, elas têm que ser assim, têm que manter a forma como o original como Deus criou, mas isso entre elas, entre quatro paredes, entre ela e seus maridos. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Não para andar assim desnudas na rua como vestes de prostitutas, com roupas curtas assim. Não com roupas curtas, porque essa é a vergonha da mulher. Essas são as vergonhas da mulher. E a mulher não deve se mostrar assim, não deve andar assim. Cristo está voltando, Jesus Cristo está às portas. E existe muita gente vivendo totalmente errado, gente. Muita gente andando totalmente fora da vontade do Senhor. Fora da vontade do Senhor. Eu vou já terminar esse vídeo porque ele está ficando muito longo. Esse vídeo está ficando longo. Eu só vou falar sobre mais dois tópicos aqui. Nos anos 40, anos 50, foi a explosão do short, mas foi a explosão de outra coisa também. Aqui é a foto da revista Life, tá? No verão na Califórnia. Quando esses shorts começaram a surgir, mais uma vez, as senhoras de idade começaram a falar: vocês vão sair na rua assim, desse jeito, mostrando as pernas. E mais uma vez, ela como forma de protesto, começaram a usar na roupa a roupa como que quisessem, tá? Essa aqui é uma foto de propaganda, mas essa moça aqui, na época, tá vendo como ela tá com as roupas assim, hoje de uma prostituta? Hoje você vê na rua as pessoas, as moças andando assim. Só que existe foto dessa mulher aqui totalmente em revistas masculinas. E cada vez eram coisas mais ousadas, cada vez mais fazendo coisas curtas. Foi a explosão da mini saia. Os anos 40, os anos 50 na América foram a explosão da mini saia. Onde quanto mais curto, melhor. Quanto mais mostrar a perna, na época era melhor. Então foi sua explosão em sociedade, foi explosão nas faculdades, nas universidades, nas escolas, nos empregos, nos trabalhos. Olha que escola, as meninas usando. Hoje, claro, hoje nem entra isso. Hoje é curto demais isso aqui. Hoje já está muito curto para a época. Para a época foi um escândalo, mas era a explosão dos jovens. Equipes de escola, mulheres saindo na rua fazendo protesto. Foi nessa fase que as secretárias pegaram as más famas. E cada vez uma imitando a outra. Cada vez, essa aqui é a Sofia Loren de novo, cada vez mais olhando para outra moça e querendo copiar aquilo que ela tinha. Foram nessa fase que as secretárias pegaram uma fama. Por causa da revolução da sociedade, a revolução por causa das drogas, do fumo, do álcool, que aquelas revistas lá atrás provocaram. Mudando toda a tendência de uma geração. Olha aqui essas roupas. Como se dissesse que o mundo era mais feliz. Os homens também foram mudando os shorts. Olha a ideia, o plano de Satanás. Quanto mais mostrar o corpo, melhor. Cada vez mais mostrando o corpo. Mostrando, voltando para Gênesis. Quem te falou que estavas nu? Quem falou para você que você estava nu? E Deus foi lá, matou um bezerro e fez vestes e cobriu. As vestes não cobriam só as partes dele, porque se você vê os quadros, aqueles quadros renascentistas, você vai ver que as pessoas eram todas cobertas por panos. Se você vê as gravuras de desenhos antigos, eles eram cobertos de pano, da manga, o corpo inteiro. Só mostrava a palma das mãos. Vá ver hoje lá, ainda hoje, entre o meio muçulmano, entre os árabes, como as mulheres só mostram a mão, mostram o rosto, porque eles seguem o mesmo conceito de lá de trás, de anos de trás. E as coisas foram ficando sem limite, não tinha uma ordem. Essa aqui é uma companhia de aviação, onde as moças usavam shorts. Note que a maioria são homens nessa companhia aérea. Isso foi se criando, foram usando cada vez mais a sedução das mulheres para atrair clientes, para atrair investidores, usando o corpo das mulheres, usando a sensualidade feminina.
E usando nessa época, olha aqui mostrando as pernas. Aí na igreja o pessoal hoje vai mostrar como se isso não tivesse problema. Como se não tivesse problema algum. Isso é uma companhia aérea. Claro que depois criaram-se as leis, isso foi proibido. Essa companhia mudou toda a sua forma de, todo o seu uniforme, e as roupas e as mulheres começaram a usar calças e começaram a usar saias abaixo do joelho. Mas tudo isso por causa da revolução e da explosão do pecado, explosão da mini saia na época, explosão, tá? Por causa da rebeldia, mulheres começaram aqui também mostrar cada vez mais a parte do seu corpo. Olha aqui a companhia hoje, como é que é. Na época, foi uma revolução na época eles mostrarem as moças andando com esse tipo de roupa, com esse tipo de uniforme. Deus, eu tenho certeza, Deus não gosta da moda. A moda é totalmente prejudicial e cristão não tem que seguir as coisas da moda. Sabe por quê? Por causa disso daqui. A Bíblia diz que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A Bíblia diz que se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será iluminado. Se o seu corpo for, se seus olhos forem trevas, que grandes trevas serão? Os olhos são a candeia da alma. É pelos olhos que os homens começam a pecar. Cristo disse assim: se você olhar para uma mulher e no seu coração você cobiçar ela, você já cometeu adultério com essa mulher. Se você olhar para uma mulher, e a sensualidade provoca isso nos homens. Não tem como você falar que uma mulher sensual numa igreja, de uma calça jeans apertada, com uma saia curta, com a saia decotada, um homem não vai olhar para ela. Essas são fotos dos anos 30, anos 40, anos 50. Olhe soldados. Os homens sempre vão olhar. Olha aqui homens olhando. Os homens sempre vão olhar para a sensualidade feminina. Olha só o que os homens estão olhando. Para os shorts das mulheres. E elas acham legal isso. Os homens sempre vão olhar cobiçando uma mulher. Essas não são fotos novas, são fotos da época. O diabo tem feito isso. O diabo implantou isso. O diabo implantou isso, essa mudança do mundo dentro da igreja. Olha ali atrás, ele olhando. Tá vendo ele ali olhando para as mulheres, para as moças? Ele está olhando feliz. Ah, minhas filhas estão ali, minhas parentes. Olha minhas sobrinhas ali. É isso que ele está olhando? Ou está olhando com desejo para as moças? Responda-me. Este homem está olhando que bela funcionária que eu tenho? É isso? Na época da explosão da minissaia? Responda você mesmo. Responda para você. Se hoje a igreja não precisa hoje de pronto voltar ao início e modificar e voltar à santidade nas vestes. Se não precisa, olha aqui ele aqui olhando. Se o homem se hoje a igreja não precisa voltar à santidade nas vestes. Isso é lascívia, isso provoca desejos pecaminosos. Cristo disse que se você pensar no seu coração e manter relação com essa mulher, você já cometeu adultério com ela. Os homens hoje estão de joelhos para a sensualidade. Deus me deu um outro vídeo, onde ele me mostra um demônio do pecado, da pornografia. E depois você entra aqui no meu canal e assista para ver a maldade aquilo com que Satanás tem feito na mente do ser humano. E aqui já vemos o contrário, já vemos uma mulher cobiçando, tendo o mesmo desejo de um homem, pelo homem. Toda pronta, perna aberta, como se estivesse esperando o homem. Os homens sempre vão olhar onde quer que seja para as mulheres sensuais. E ai da quem fizer um dos filhos de Deus tropeçar.
Os olhos são as janelas da alma. Os olhos são as janelas da alma. É uma pena que eu queria falar sobre isso. Infelizmente, hoje você tem que falar isso num canal do YouTube, porque você não pode falar isso na igreja hoje. Hoje você não pode falar, se você falar hoje na igreja, o pastor vai falar que você está indo contra está indo contra o está querendo dividir a igreja, está querendo dividir, porque eles não sabem como falar. E muitos são vaidosos também, tá bom? Muitos são vaidosos. Aqui são cenas da igreja, como era a igreja da Assembleia de Deus antes, o início da igreja no Brasil. Note como as irmãs andavam comportadas, tá? Aqui, se não me engano, é a Celina de Albuquerque, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. As irmãs antigas usando suas roupas com santidade. Só começou a tendência aqui no Brasil, chegou devagar essa tendência todinha, da Europa, dos Estados Unidos, através da televisão, através das revistas também. Só que o pessoal se policiava mais. Havia santidade nas vestes. Havia um espírito de santidade ainda. Havia muita perseguição. Algumas igrejas hoje ainda conseguem manter as vestes das irmãs ainda. Outras já não. Você nota que algumas já usam a tal maquiagem. Tudo isso que vieram da propaganda de Satanás, gente. Não tem como você falar que isso não está lá escrito, porque aqui acabei de mostrar para você as revistas, os jornais da época que ditaram moda. Você via uma coisa num jornal, numa revista, daqui a pouco você já vê a moça, alguns anos depois, já a foto dela com aquele corte de cabelo. E aqui as moças, mais uma vez, de 1900. Claro que hoje ninguém vai andar assim, mas o que se espera de uma moça, uma cristã verdadeira, é andar com decência, andar com santidade nas vestes, e saber que o corpo dela é importante sim para o Senhor. Nada vale, diz o comprador. Nada vale, diz o comprador da alma. Aquele que vai comprar a sua alma por um prato de lentilha. Nada vale, diz o comprador. O comprador do prato de lentilha. Preste atenção nisso. Preste atenção nessa parte da Bíblia. Tá bom? Deixa eu mostrar outra coisa para você. Muito claro aqui. Algo que nem... Antes eu pensava... Eu sempre gostei de praia. Sempre gostei. Tá? Mas de um tempo para cá eu parei, não, isso está errado também. Tá? Essa aqui é uma foto de 1800, 1800 essa foto aqui. As pessoas iam na praia de roupa, olha só. Tá vendo as mulheres de vestido indo na praia? Era assim que eles iam na praia, com roupas. Essas são as casas de banho. Aquela foto que eu mostrei da moça que tinha atrás dela um quadro, eu falei assim, essa aqui é uma casa de banho? Essas são as casas de banho. O que significava isso daqui? Gente que tinha dinheiro entrava nessas roupas aqui, as pessoas levavam ela até a água, elas se trocavam lá dentro e daqui havia uma escadinha que elas desciam e ficavam tomando banho ali mesmo. Tá vendo esse maiô que essa mulher tá usando, que essa moça está usando? Eu já vou falar dele já já. Tá? Aqui vemos aqui a evolução do biquíni, tá? Das roupas de banho. 1875, como eles iam de roupa, 1890, 1900 ainda de roupa, 1925, aqui com essa roupa mais colada, e aqui 1927, já com moda, com cinto, com shortinho. Mas essa roupa, e aqui também a evolução do biquíni e da roupa de banho. Tudo também que parecia em revista, que parecia em jornal. Essa roupa, esse maiô que essa moça está usando, tem um... Eu vi na Wikipédia a criadora dessa mulher, a criadora dessa roupa. Ela criou essa roupa, mais uma vez propaganda de revista, ela criou essa roupa por causa das Olimpíadas. Nas Olimpíadas, na parte da natação feminina, as moças, elas mergulhavam com essas roupas aqui, essa aqui do meio aqui. Ó. Era assim que elas pulavam para nadar. E só que ela achava que aquilo ali não era aerodinâmico. Então ela criou esse maiô. Ela criou esse maiô mais colado no corpo, que é esse primeirinho aqui. Que é esse primeiro aqui. E fez uma propaganda querendo vender isso que ela tinha criado. Você acredita que nenhuma mulher decente quis vestir essa roupa?
ela teve que contratar e pagar para uma prostituta. E eu perdi a foto. Eu deletei a foto sem querer. Ela pagou para uma prostituta vestir essa roupa aqui e foi tirado foto como primeiro registro de que ela criou aquilo ali. Então, uma prostituta vestiu essa roupa aqui, toda colada no corpo, para que ela pudesse participar, da Olimpíada. Mas olhe ela aqui com essa roupa aqui, que devia ser um pouco transparente na época e colada no corpo, este outro homem olhando aqui ó, do lado, tá? Então, gente, eu penso hoje que eu gosto muito de praia, mas uma coisa que sempre me questionou quando eu era criança: por que, que as mulheres têm vergonha de sair na rua de calcinha e sutiã, mas na praia vai com biquíni, fio dental, muitas fazem até topless na praia e mostram tudo, uma coisa bem mais curta que uma calcinha ou sutiã. Isso está errado. Isso está errado. Essa é uma foto de época também, colorizada, onde haviam as polícias de praia. Tá vendo que ele está com distintivo? Era a polícia que multavam e prendiam as mulheres que tinha que usar determinada medida até a linha do joelho. Se tivesse mais curto que isso, eles, para você ver na época como eles cuidavam um pouco mais, melhor da nudez feminina. E o diabo sempre cada vez mais querendo deixar as coisas mais curtas. Cada vez mais querendo mostrar a nudez feminina. Assim era em 1800. E essas são as roupas, tá vendo a piscina do lado aqui? Aqui é uma piscina. As moças que usaram as roupas para natação. E aqui os primeiros biquínis começaram a aparecer nos cinemas, cada vez mais curtos. Olha aqui essa moça aqui, ó, tá vendo? A mesma foto da revista. Eu vou mostrar para você já. Tá vendo ela com as axilas levantadas aqui e sem pelos? E sem os pelos? Ela está imitando essa capa de revista aqui. Tá vendo essa capa de revista? Aqui está uma moça na praia, olhe lá o guarda-sol, as pessoas na praia. E essa propaganda, não se sinta embaraçada, é a propaganda de uma cera que para você depilar as axilas para poder ir na praia. Uma menina depilar as axilas para poder ir na praia naquela época. Mas como disse, não era regra. Isso não virou regra, porque isso aqui é antes da atriz Sofia Loren, porque isso não era problema para elas. Uma das coisas muito importantes que aconteceu nessa fase, eu não vou ficar falando só sobre roupas aqui, mas vamos voltar mais uma vez sobre biquínis. Olha, uma coisa que eu descobri recentemente. Em países árabes e países onde as mulheres são judias, existem uma roupa que é uma roupa, uma criação, uma marca de uma roupa que para as mulheres poder ir na praia sem ter que mostrar o corpo. E muitas mulheres, isso tem vendido bastante lá. Tipo uma bermuda por baixo, uma saia, e ela é aquela roupa de mergulho, sabe aquelas roupas de surfistas? É o mesmo material. Então as mulheres estão indo na praia assim, gente. Olha só. As mulheres vão para a praia desse jeito. Essas roupas são roupas para banho, tá? A mulher não precisa ir na praia mostrar sua nudez, porque esse é o plano de Satanás. Você não pode proibir alguém de ir na praia, porque isso foi Deus quem criou. Um dia de verão, por que não ir lá tomar banho? As pessoas iam no início, iam todo mundo de roupa, iam com famílias lá, mas não desse jeito que está hoje. Hoje, para você ir na praia, você tem que procurar um canto e você com certeza vai acabar lá pecando indo lá. Então, uma marca famosa criou isso e está vendendo bastante ao redor do mundo, principalmente nas pessoas, os mormons, nos judeus e até nos muçulmanos têm feito isso. Tudo isso aqui é roupa de banho. Isso aqui é roupa de banho, tá vendo? A mesma marca. Por que uma pessoa não tem problema de ir na praia e mostrar o seu corpo? Porque eu vejo hoje isso pecado. Eu vejo isso uma coisa muito grave, muito séria que está acontecendo. Isso tem que parar. Tem que acabar isso. A pessoa tem que tomar, parar e pensar se está realmente agradando o Senhor ou não. E tenho certeza que Deus não tem se agradado. Olha aqui, essa aqui é uma roupa de banho.
Olha assim, lá com a prancha. Para quem está duvidando que isso aqui é uma roupa de prancha, olha aqui com a prancha aqui na mão. Tá vendo, gente? Enquanto o mundo estava em pandemônio com a sua moda, com a sua tendência, com a revolução da minissaia, com a revolução da nudez, com a exploração, é, havia algo. Enquanto Satanás estava mostrando o lado bom das coisas para o mundo, iludindo as pessoas no mundo, estava acontecendo algo muito sério em outra parte do mundo, que eram os países que eram comunistas. Sabe por quê? Porque enquanto uma parte do mundo estava se deliciando com os prazeres do pecado, com a nudez, que Satanás estava cada vez mais fazendo coisas curtas, cada vez mais encurtando as coisas. Hoje, por se mostrar muito o corpo, por que está se fazendo hoje? Os homens estão se depilando os braços, estão depilando o peito. Para que o homem está depilando o peito, gente? Se aquilo ali é para mostrar para sua esposa, o casado, mas estão fazendo isso. Em outra parte do mundo, estava acontecendo a tortura de cristãos que estavam pregando o evangelho. Cristãos sendo torturados. Aqui está um corpo de um homem morto já, com as costas todas ensanguentadas. Em países russos. Olha aqui um cristão, essa é aqui, ó, 1927, um padre sendo morto em momentos antes de morrer. 1927. Essa era as capas da época. Essa é a capa da uma propaganda da Newsweek, falando sobre a perseguição aos cristãos, campos de concentração na União Soviética. Olha assim, um novo documentário esclarece o terror vicioso infligido aos cristãos pelo comunismo soviético. Eu li um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, e eu aconselho a cada um a ler esse livro, Torturados por Amor a Cristo. No livro Torturados por Amor a Cristo, ele narra as atrocidades que os soldados soviéticos e comunistas faziam aos cristãos, a perseguição aos cristãos. Um pastor saiu de casa e ele falou para a família que voltava em seguida. Ele ficou lá 8 anos preso, sendo torturado. Sabe o que faziam com ele? E com outros pastores, e até católicos e gente que acreditava em Deus, eles arrancavam a sola dos pés dessas pessoas e faziam ele ficar em pé numa sala, sem poder sentar, sem poder deitar, em pé durante 2 semanas. E se sentasse, significaria que ele estava negando o Deus dele, e os guardas matavam. Diziam, se você sentar, significa que você negou o teu Deus que você serve. Se você ama o teu Deus, você vai ficar em pé. Aí, e ele ficava 2 semanas em pé, sem a sola dos pés. Sem a sola dos seus pés. Gente que tomava choque, que teve seus braços, membros quebrados. Pastores que tiveram os olhos arrancados com arame farpado, as unhas arrancadas com alicate. Em amor às almas, em amor ao Evangelho, enquanto o mundo do outro lado estava festejando a sensualidade, estava festejando a calça jeans, estava festejando a maquiagem, as tinturas de cabelo, estavam festejando toda a vaidade que Satanás estava vendendo para eles e dizendo o mundo é uma maravilha, enquanto do outro lado os cristãos estavam morrendo. Olha aqui, são fotos de um cristão morto. Olha só o quanto que ele ficou preso. Quanto que ele ficou preso, ele era assim no dia que foi preso. E olha o estado dele já magro. Deve ter passado muita fome e apanhou muito aqui o cadáver dele já. Cartazes da Rússia que falavam contra os cristãos, zombando dos cristãos. Igrejas destruídas ao redor do mundo. Enquanto hoje, gente, preste atenção, enquanto hoje o pecado está entrando dentro das igrejas, roubando a santidade, igrejas ao redor do mundo, cristãos estão sendo severamente perseguidos, igrejas sendo queimadas.
Aqui, olha cristãos apanhando no meio da rua. Essas são cenas reais, são perseguições aos cristãos. Como no circo romano, onde matavam os cristãos, entregavam eles aos leões para matarem eles. Muitos foram enforcados na União Soviética também, cristãos também, gente. Essa é uma cena da África, é uma cena até forte, onde uma igreja, entraram dentro da igreja e saíram matando os irmãos, metralhando os irmãos. Olha a quantidade de sangue, de sapatinho de criança, de sandália de mulher que tem ali. Todos mortos, perseguidos. O que me chamou a atenção também, o que me chamou a atenção, né, em toda essa perdição que o mundo estava sofrendo, e uma coisa que a gente precisa aprender no dia de hoje, nós precisamos aprender, é que no dia, nos anos 30, anos 40, houve um homem na América que se tornou um ícone da vontade de Deus, que se levantou falando contra todo o pecado. Todo o pecado. Um homem que apontou para o céu e disse ao Senhor que ele deveria intervir no país, para que todo aquele pecado, toda aquela devassidão, toda aquela sensualidade que contaminou a América, que engoliu a América, aquilo ali deveria acabar e que Deus deveria intervir com aquilo. E a sociedade seguiu, ouviu as palavras desse homem. Ele começou a pregar sobre o pecado. Olha só a capa da Time. Adão e Eva, a serpente entregando a maçã para Eva, como eu acabei de falar no início, mostrando que eles estavam nus. E o Senhor falou: quem te mostrou que ele estava nu? E aqui, ele, no título, uma campanha evangelística que fez muito sucesso, Juventude para Cristo, Jovens para Cristo, pregava para atrair aqueles jovens de volta, porque o inimigo estava brincando com eles nessa explosão da sensualidade, das saias, das drogas, das bebidas, coisas que estavam influenciando os jovens, as revistas, a televisão, falando durante anos que a palavra de Deus, que deveriam se voltar para ouvir a palavra do Senhor. E eles começaram a ouvir, voltar-se para a palavra do Senhor. E multidões foram atraídas por ele. Eu não estou fazendo propaganda aqui do Billy Graham, gente. Não estou fazendo propaganda aqui dele. Mas sim, um homem que teve fé e se levantou. E foi pregar o evangelho. E pregou. E tinha gente lá, e tinha jovens, e tinha crianças para ouvir. E multidões para ouvir a ele. Aqui no meio dos hippies, dos jovens hippies aqui, ouvindo ele também. E muitos foram à frente, aceitando a Cristo como Salvador. E é isso que nós devemos fazer, pregar o Senhor Jesus com autoridade, pregar o Senhor Jesus, pregar a palavra de Deus, pregar a santidade, tirar a vaidade do meio da igreja, pregar contra a calça, pregar contra esse tipo de coisa, explicando a verdade para eles, gente, explicando a verdade para essas moças, que o símbolo da calça é um símbolo de rebeldia. Como da maquiagem, do corte de cabelo, todos são o símbolo de rebeldia. Se você for estudar salto alto, ele veio do Egito. Se você for estudar pintura de cabelo, veio do Egito. Se você for estudar sobre maquiagem, batom, brinco, pulseira, tudo veio do Egito. Tudo vieram lá do Egito, dos falsos deuses, dos deuses pagãos, onde faziam-se cultos àqueles deuses e usavam aqueles tipos de coisas. Preste atenção que quando Arão fez o bezerro de ouro, ele fez o bezerro de ouro e falou assim: dei dos seus colares os vossos brincos. E pegou os brincos que Deus deu para eles como saque do Egito. Ele falou assim: vai lá, peçam ouro, peçam coisa que eles vão dar para vocês. E eles deram isso daí. Até então, não era problema nenhum usar esse tipo de coisa. O problema foi quando eles pegaram aqueles brincos que o Senhor deu para eles como herança e dali fizeram um bezerro de ouro e falaram assim: esse é o nosso Deus. Quando eles foram se arrepender, o Senhor disse: tirem seus brincos, tirem suas argolas e venham para mim aqui em pano de saco. Mandou tirar tudo aquilo lá, porque aquilo ali a partir daquele dia não agradava mais ao Senhor. E largaram tudo e foram se arrepender ao Senhor Deus, tá? Multidões se voltaram, multidões hoje ainda precisam voltar ao Senhor. Alguém precisa se levantar. Sabe o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a época em que
que, que sabe aquela parte de reis que diz que um rei reinou durante tantos anos, começou a reinar com 8 anos, reinou 16 e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe essa parte? Aí daqui a pouco entrou outro rei no lugar dele e reinou mais 30 anos e fez pior do que o rei anterior. E enquanto isso a população ficou distante do Senhor, ficou distante dos caminhos do Senhor, durante décadas distante. Um texto na palavra de Deus assim: levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e não conhecia as obras das suas mãos. Quando fizeram a inauguração do segundo templo, os jovens se alegraram. Olha que legal, estamos reguendo o segundo templo. Só que os anciãos, os mais velhos, eles choraram porque eles viram a glória do primeiro templo. E se entristeceram porque a glória do primeiro templo é bem maior, a glória do primeiro templo que os anciãos é, vivenciaram aquilo ali, era bem maior do que aquele segundo templo ali. E o que quer dizer isso hoje? Hoje em dia os jovens na igreja, eles estão eles estão fazendo as coisas, olha, Deus está fazendo isso, olha, viu o que Deus fez, olha o louvor que eu cantei, olha que louvor abençoado. E só que os mais antigos, nós que somos antigos da igreja, estamos chorando vendo esses jovens. A história está se repetindo, gente. A história está se repetindo. Precisa alguém como pegar os livros da lei e ler lá como as coisas eram, como Esdras, como Neemias fizeram. Pegar os livros da lei e estudá-los e ver como são as coisas feitas, como eram as coisas antigamente. E as coisas precisam voltar, porque Cristo está voltando. Precisamos abrir os olhos dessas pessoas. Existem milhares de testemunhos no YouTube que diz o seguinte, que diz que, eu vi o arrebatamento. Coloca assim, sonhos sobre arrebatamento. Você vai ver, eu vi o arrebatamento, e o anjo me levou no céu, e o anjo me falou assim, daquela igreja ali, a igreja lotada, ele falou assim, só vai 5 pessoas, daquela ali só vai 2, daquela ali só vai 1. Igrejas grandes, igrejas famosas, gente que só vai 10 pessoas, 5 pessoas. Tem igreja que ele falou assim, daquela igreja ali não vai ninguém. Ela falou assim, como? Mas essa igreja é famosa. Não vai ninguém dessa igreja aí. Aí foi para outra, ali só vai 2. Tem 2 servos meus ali que adoram em espírito e em verdade. E é assim, gente. O inimigo, não é à toa que a sensualidade tem crescido. Não é à toa que essas coisas têm crescido hoje. É para roubar a santidade. Preste atenção nas artimanhas de Satanás. É para roubar a santidade. Hoje nós temos a dita moda evangélica. Antes era uma vergonha umas moças andando assim com o cabelo comprido, zombavam porque diziam que isso nada valia, mas como diz o versículo, nada vale, diz o comprador, nada vale, diz o comprador, e as moças começaram a cortar o cabelo. Só que no mundão, como eu disse mais uma vez, nos grupos de funk, na prostituição, entre os travestis, cabelo vale muito dinheiro, gente, eles pagam uma fortuna por causa de um cabelo, para ter um cabelo comprido. Mas hoje ninguém quer servir assim. Temos a moda evangélica hoje, que você pode comprar roupa decente, que cobre suas partes. Mas, o principal não é isso. Veja que você não precisa, você, você não, você tem que, essa santidade ela tem que vir de dentro de você. Ela tem que partir de dentro. Você tem que procurar olhar-se e sair decentemente. Eu tenho algo contra também essa moda evangélica, por exemplo. Hoje você vê muito vestidos com estampas fortes, vestidos floridos. Por exemplo, um vestido florido, esse aqui até tá simples, tá até bonito, mas, sabe, chamando muita atenção. Aí você já vai fazer o sentido contrário. Você vai olhar ali e você vai acabar atraindo na vaidade do olho. Tipo assim, olha como eu sou bonita, olha só a roupa que eu comprei. Tudo bem que está decente, olha a roupa que eu comprei. E a moda evangélica marcando a parte do corpo da mulher. Deixando suas partes, coisas bem apertadas. Hoje tem essas roupas, essas saias floridas. Você já vê hoje mini saia florida. Você já vê roupa bem colada, florida. Então a mulher, ela não, por causa da sua vaidade, ela compra isso aí simplesmente por ser uma modinha só.
Daqui a pouco passa, e na verdade o interior dela há vaidade, e precisa se voltar ao Senhor e entender que tudo isso é um plano de Satanás, para fazê-las desvirtuar o caminho, para errar o caminho, para errar o alvo, para errar o céu. Devemos nos vestir com santidade, sabe? Com santidade e com decência, com decência. Eu espero que você tenha ouvido até aqui e compartilhe isso na sua igreja. Mande o link desse vídeo para alguém que você conhece. Mostre para eles lá, sabe, que hoje o celular hoje tem tomado aquilo que as revistas fizeram lá atrás, aquilo que as revistas fizeram lá no passado. Hoje o celular tem tomado conta. E fale, e olhe hoje, estude hoje as suas vestes. Se você não está usando vestes hoje de prostitutas, preste atenção nas suas roupas. Preste atenção se as roupas que você está usando não é roupa de uma prostituta. Preste atenção, porque o diabo é esperto. Aquilo que ficou lá atrás, séculos lá atrás, que estava dentro dos bordéis, que estava dentro de um quarto, que era usado para seduzir homens, hoje ganhou as ruas, hoje está para olho de quem quiser ver. Coisas que mulheres enriqueceram fazendo, seduzindo outros homens, hoje ganhou as ruas, hoje ganhou a igreja. Olhe essa roupa dessa mulher aqui, essa prostituta aqui. Olha a roupa dela hoje. Se hoje isso não seria parte da moda evangélica. Se você colocar aqui, ó, moda evangélica, início, uma pessoa que vai olhar vai achar que isso aqui é de verdade, eu vou querer um igual. Na verdade, essa aqui é a foto de uma prostituta, gente. É essa aqui que essa moça primeira que está usando. E colocar aqui moda evangélica. O pessoal vai achar que é atual isso. Vai achar até legal. Cuidado. Cuidado com isso. O diabo não está de brincadeira, não. O diabo não fez isso à toa, não. O diabo não fez isso à toa. Ele não mexeu na santidade da mulher. Não desnudou Adão e Eva. Não tem desnudado os seres humanos até hoje à toa. É para roubar a sua alma, para levar você para o inferno. Para levar homens e mulheres para o inferno, jovens, todo aquele que está olhando, que está cobiçando, para o inferno também. Cuidado com transparência na manga. Cuidado com transparência na sua roupa. Isso saiu do bordel. Isso saiu da prostituição há anos atrás. Se foi pecado lá atrás, ainda é pecado hoje. Toma cuidado, gente. Toma muito cuidado com isso. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Lembre-se que o- uma mulher como essa daqui, que andava com essas axilas mostrando, isso era a vergonha da mulher. Não era para ser mostrado. Não era para chegar a esse ponto. Era para estar coberto. Não era para chegar a este ponto. O Senhor não queria que isso acontecesse. Porque sabe muito bem como a mulher é. Ia sentir envergonhada. Mas o plano de Satanás foi tirar isso daí. Esse foi o plano do diabo. Arrancar isso se voltando contra a criação do Senhor. Note que ela cortou o cabelo pequenininho, entrou com a maquiagem e foi tirando. E hoje as roupas são cada vez mais curtas. São cada vez mais curtas hoje na igreja. Essa é a vergonha da mulher. A vergonha da mulher. Ela devia ser coberta, gente. Abre os olhos. Essa é a vergonha da mulher. As pernas foram raspadas por causa da meia calça, que ele lançou também nas revistas. Porque não combinava meia calça com perna peluda. Mas isso não é para sair mostrando. Se você vê nojento, se acha que isso é falta de higiene, é só tomar banho, gente. É só tomar um banho. Mas isso não é para sair assim. Não é para sair assim com roupa de prostituta na rua, gente. Por favor. Está na hora da igreja acordar. Está na hora dos pastores tomarem vergonha. Está na hora dos pastores tomarem vergonha e voltar ao Senhor. Porque Deus, o Senhor, quando criou o seu planeta, ele criou com amor e ele dedicou-se a isso com amor, tá? E
Nós não devemos sair fazendo aquilo que queremos, ou por medo de perder uma alma. Um dia essas pessoas vão gritar para você: você deveria ter nos dito a verdade, pastor. Ei, irmã, você sabia a verdade e você não disse. Pois é, eu estou fazendo esse vídeo, que o Senhor me incomodou. A verdade é essa. A igreja hoje, o mundo hoje está com roupas de prostitutas. A prostituta se levantou do abismo, está sentada na sua cadeira. Igreja hoje estão contaminadas com o pecado. E nós precisamos nos levantar. Eu preciso fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, obrigado mais uma vez, Senhor Deus, por ter a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Obrigada, Senhor. Me perdoe por tanto tempo não ter feito isso antes, Pai amado. Mas, Pai, eu sei que há mulheres de Deus, Pai, que vão ouvir essa mensagem. Há homens de Deus que vão ouvir essa mensagem, Senhor. E eles precisam, Senhor, colocar a vida deles em ordem. Precisam, Senhor, que isso venha abrir, Senhor Deus, os seus olhos. E que isso possa ser um instrumento para ser usado para eles também. Eles podem divulgar, eles podem usar nas suas igrejas, eles podem usar, ver isso quantas vezes quiserem, Senhor. Para que o seu nome venha a ser glorificado. Para que voltemos ao primeiro amor. O primeiro amor que viramos as costas, Pai. E quando Satanás apontar o dedo e dizer: olha só, eles estão nus, nós vamos falar: não, meu Deus me cobriu, o Senhor me cobriu e me fez vestes, e vamos voltar a usar as vestes santas, e vamos voltar como aqueles homens do passado que se voltaram e foram lá e quebraram os postes ídolos, e quebraram todos os adoradores de Baal, e voltaram com a santidade ao Senhor, como Esdras, que edificou o templo, a santidade do templo, e voltou-se, chamou o povo a voltar, Senhor Deus, à adoração e a prestar os holocaustos. E o Senhor desceu dos céus com uma grande glória, e o Senhor disse que chegaria um tempo, Senhor, que o teu templo seria maior do que aquele, e que não haveriam muros, porque o próprio Senhor, tu mesmo, Deus, seria como um muro de fogo ao redor da Nova Jerusalém. Nós somos esses membros da Jerusalém, Senhor Deus. Eu quero fazer parte dessa tua Jerusalém, Deus. Então, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego esse trabalho nas suas mãos, e eu digo, Senhor, quebra todo mal, quebra todo mal, Senhor Deus, todo espírito, todo demônio de vaidade, todas as escamas que estão nos olhos dos teus filhos, que caiam hoje por terra a partir desse dia. Senhor Deus, que eles venham se levantar com coragem, que eles venham fazer pesquisa, Senhor, e ver que está tudo errado, Senhor, e que eles não venham ter medo de falar a verdade, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo que eu oro a Ti, eu te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém.